Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre do Banco Mercantil do Brasil. O meu nome é João Sade, eu sou coordenador de RI, e é um privilégio estar com todos vocês aqui nesta manhã. Como já é de costume, nós temos aqui conosco presentes o Gustavo Araújo, nosso CEO, e Paulino Rodrigues, nosso vice-presidente de Finanças e RI, para darmos início, então, à nossa apresentação de resultados. Nós informamos que essa videoconferência está sendo gravada e mais tarde ela vai ser disponibilizada no nosso site de Relações com Investidores, em que também vai ser disponibilizada essa apresentação que a gente está utilizando aqui hoje. Para a nossa sessão de perguntas e respostas, que vai acontecer ao final da nossa apresentação, nós orientamos que vocês enviem as perguntas via ícone de Q&A, que se encontra no botão inferior da sua tela. Ao final da nossa apresentação, essas perguntas vão ser lidas e respondidas pelos nossos apresentadores. Dessa forma, eu gostaria de passar a palavra para o Gustavo Araújo, para que a gente possa iniciar a nossa apresentação. Gustavo, pode iniciar, por favor. Obrigado, João. Bom dia a todos. Inicia a nossa divulgação de resultado, relembrando, conforme nas outras divulgações, o cenário em que se encontra o mundo, e especificamente o Brasil, notadamente no Brasil, um cenário de juros elevados e um cenário de alta inadimplência. Mesmo nesse cenário, o mercantil conseguiu crescer nesse período 28% na carteira de crédito, crescimento bastante expressivo, mas em que se destaca um mix de bastante qualidade. Então, quando a gente olha como que a gente cresceu nossa carteira de crédito, a gente tem um crescimento de 14% na nossa principal carteira, que é o crédito consignado, que é uma carteira de qualidade, de baixa perda, aqui praticamente a gente só perde óbito, com ótima alocação de capital, e ainda destacando que crescemos no consignado, preservando as margens, ou seja, escolhendo os canais, os produtos e a precificação mais adequada para manter margem, que são canal próprio, os canais digitais e os produtos consignado novo em detrimento da portabilidade e o canal próprio e rede, com uma desaceleração no período em relação ao canal de terceiro, fato esse que pode mudar e reacelerar o crescimento de consignado, conforme a gente veja a estabilização das taxas nominais de lucro de juros no país. Outro crescimento importante no mix de carteira do nosso negócio foi o crédito FGTS, antecipação de saque aniversário do FGTS, que é uma carteira com uma estrutura de garantias ainda melhor que o crédito consignado. Aqui, relembro, a gente não perde nem com óbito, um crescimento de 600 vezes no período. Claro, a gente tinha acabado de lançar o produto em setembro do ano passado, o que destaca que foi aqui uma arbitragem temporal, um produto de vanguarda. O banco foi entre os 5 primeiros bancos a lançar o produto, que permitiu que a gente conseguisse crescer no mercado ainda pouco explorado e conseguisse, aí, usando nossos métodos de projetos ágeis e a aceleração de entrega de projetos, aproveitar uma oportunidade e crescer, então, uma carteira de muita qualidade, com as margens muito boas, com baixo risco e também baixa utilização de capital, assim como o crédito consignado, no período. Então, chegamos a 1,3 bilhões dessa carteira num portfólio que hoje compõe mais de 70% esse mix de carteira de qualidade e segurança, que é crédito consignado e crédito FGTS. Esse crescimento de carteira foi puxado, obviamente, pelo crescimento exponencial da base de clientes. A gente cresceu quase 60% no período, especificamente 59%, chegando a 5,7 milhões de clientes. A gente conseguiu chegar nesses números através da nossa expansão dos canais digitais, marketing de performance e do crescimento acelerado das nossas contratações via aplicativo e também via WhatsApp, que a gente vai dar destaque também nos próximos slides. E são clientes, nesse caso, que nos credenciam como o 5º maior banco pagador de INSS do país, ou seja, são clientes essencialmente 50+, e são clientes que têm a característica muito importante de utilizar o banco mercantil como uma principalidade, ou seja, a maioria deles tem o banco mercantil como seu principal banco ou até mesmo como único banco. Isso a gente consegue perceber com o índice de cross-sell, não só com o crescimento do crédito, que a gente já falou aqui até aqui, mas também com o crescimento dos nossos produtos, dos nossos serviços, que também a gente vai dar um zoom na parte de indicadores, então cartões, seguros, na parte de assistências, o que mostra o nosso cross-sell index muito alto, ou seja, acima de 3,
São clientes que cross-sellam bastante, gostam do banco, com alto NPS e que justificam, portanto, um crescimento muito sólido da receita de prestação de serviços, de 24% no período, chegando a 111 milhões no trimestre. Destaco aqui a qualidade dessa receita, né, cada vez menos dominada por tarifas bancárias e cada vez mais dominada por produtos e serviços como cartões e seguros, por exemplo. Aqui destaco também toda a nossa estrutura do banco, a nossa cultura focada na centralidade do cliente, nossos algoritmos de propensão de venda, com as melhores condições, com os melhores produtos na individualidade do cliente, numa estratégia que a gente chama de Next Best Offer, ou seja, a melhor próxima oferta em cada um dos canais em sincronia, a gente vai falar um pouquinho disso, ou seja, colocar toda a inteligência analítica do banco para fazer a melhor oferta para o cliente adequado, na hora adequada. Isso tudo leva a um alto índice de satisfação, um alto índice de cross-sell e, claro, ao crescimento final das nossas receitas de 24%. Essas receitas também são muito responsáveis para que o banco tenha conseguido, no período, crescer, como a gente viu até aqui, e manter uma rentabilidade bastante adequada, mesmo num cenário de juros, que a gente fala aqui agora, especificamente da nossa margem financeira, ou NIM. A nossa Net Interest Margin, no período, ficou 19,9%, um pouquinho abaixo de 20%, com um decréscimo de 5,1% quando comparado ao mesmo período do ano anterior, mas destaco que a Selic do período, ou seja, o nosso custo de captação, subiu 8,6%, ou seja, a gente conseguiu ser mais eficiente aqui na nossa margem financeira, especificamente por 3 pontos muito destacados do banco. O primeiro, a qualidade do mix da carteira que a gente já conversou aqui, ou seja, crédito consignado e FGTS protegem a margem do banco desse cenário de alta inadimplência. O segundo, a nossa estratégia de ALM, com a nossa tesouraria e nossas estruturas de hedge accounting, que conseguem amortizar os choques dessa alta muito rápida de Selic que a gente observou nos últimos trimestres e que a gente espera que tenha chegado aí no seu teto ou estabilidade, e a gente espera também que essa margem venha a crescer, pelo menos no consenso de mercado, tão logo quando o início do segundo semestre de 2023. Além disso, destaco também que nas linhas não garantidas ou securitizadas do crédito do banco, ou seja, as linhas de crédito pessoal clean, o banco tem utilizado também 148 variáveis com a estrutura tecnológica de ponta para que a gente tome as melhores decisões de limites e precificação nesse período de maior volatilidade de mercado, numa estrutura de Advanced Analytics, o que também tem feito com que a gente consiga manter as margens em níveis adequados, os spreads bancários adequados, e a inadimplência, que a gente vai dar um zoom mais adiante, em níveis controlados. Tudo isso nos leva a um ROE de 15,3% no período, um decréscimo de 2,9% quando comparado ao mesmo período do ano anterior, porém, ainda acima dos 15%, ou seja, um crescimento, um ROE consistente, sólido, que nos permitiu chegar em lucro líquido ao mesmo resultado do ano passado, mesmo tendo uma estrutura normal de varejo, ou seja, bancos de varejo têm ativos pré-fixados e passivos pós-fixados com descasamento inerente. Mesmo assim, com todas as estratégias que a gente disse até aqui, que crescimento de carteira com qualidade, crescimento de prestação de serviço, crescimento de carteira e proteção da margem financeira, chegamos no lucro líquido exatamente em linha com o lucro líquido do ano passado, ou seja, 40 milhões, mostrando que o banco consegue ou optou por estratégias de crescimento que permitem que a gente consiga crescer exponencialmente em várias linhas de negócio, usando bastante do digital, que a gente vai falar aqui mais adiante, mas também protegendo margem e protegendo lucro, ou seja, protegendo os fundamentos do balanço do banco. Bom, agora vou destacar brevemente algumas estratégias que o banco vem lançando mão na perspectiva tecnológica da utilização da nossa cultura de centralidade no cliente nas nossas estratégias digitais. Então, o banco tem investido bastante em digital, tanto em infraestrutura, quanto em sistemas, novas ferramentas, dados massivos para tomada de decisão, mas destaco aqui 3 grandes frentes que têm impacto direto no dia a dia e na vida e na percepção de valor do cliente. O primeiro destaque é a Mercantil Marketplace, uma empresa do grupo recentemente aprovada pelo Banco Central,
em que a gente oferece produtos, descontos, serviços para os nossos clientes e que apresentou um crescimento de 95% no seu lucro líquido em comparação ao trimestre anterior. Então, é uma empresa bastante recente que já começa a colher frutos, começa a colher um crescimento exponencial, que já chegou em setembro com 3,2 milhões de lucro líquido, que deve sim, sem dúvida, ser uma das empresas mais lucrativas do banco nos próximos períodos, que a gente deve acompanhar aqui bastante de perto e trazer nas próximas divulgações. Então, isso aqui é comodidade para o cliente, são descontos, cashbacks, uma melhora na experiência, portanto, na nota de NPS que está em zona de excelência, acima de 75, mas também rentabilidade para o banco. Outro destaque bastante importante para o banco é a nossa estratégia em relação ao canal de WhatsApp. O canal de WhatsApp tem conseguido trazer para a gente toda a eficiência de um canal digital, ou seja, de expansão sem fronteiras, de comodidade, que o cliente consegue contratar produtos e serviços de qualquer localidade, de maior eficiência em custos, mas com a conversão num atendimento personalizado, de um atendimento humano. Ou seja, a gente consegue utilizar o melhor da eficiência digital com o melhor do atendimento característico do Banco Mercantil, com simplicidade, na personalização do indivíduo. Com isso, a gente conseguiu até aqui no ano 246 milhões de empréstimo no canal, ou seja, end-to-end no canal. O cliente entra, faz a video selfie, a homologação, a autenticação e já sai com o empréstimo contratado, sem ter que autenticar em aplicativo, sem ter que usar um cartão de crédito. E muitos desses clientes, ou vou falar a grande maioria, acima de 95%, clientes que nem eram do mercantil, ou seja, a gente achou esse cliente através das nossas mídias, redes sociais, Google Ads, ele entrou no funil do banco, gostou da nossa proposta, da nossa oferta e agora virou um dos clientes do banco. Em relação a atendimentos, a gente consegue mostrar também um ganho muito grande de escala e de benefício para o nosso cliente. A gente já faz 1,3 milhões de atendimentos no canal por mês, ou seja, um cliente que antes procurava a loja ou tinha que procurar uma resolução de problemas no call center ou na ouvidoria, ele consegue resolver todos esses problemas no WhatsApp, cada dia mais com funcionalidades, novos produtos, novos serviços. E destaco aqui, bastante interessante, 90% desses 1,3 milhões de atendimentos realizados em setembro foram feitos de forma 100% automatizadas. Então, aqui a gente ganha eficiência e também ganha uma ótima melhora na percepção de resolução de questões pelo cliente. E, claro, isso também vira lead para a gente conseguir cada vez mais crosselar e vender novos produtos na melhor oportunidade que a gente tiver, como é o caso também do aplicativo. Então, a gente originou de crédito no aplicativo até aqui no ano 1,5 bilhões das carteiras que a gente apresentou no slide anterior. E aqui é muito interessante toda a evolução que o banco passou no aplicativo, desde a sua infraestrutura de linguagem, que a gente fez uma migração, até também agora na interligação dessa nossa inteligência de Next Best Offer em todos os canais, agora terminando no aplicativo. Ou seja, a mesma oferta que o cliente recebe numa loja, ou no WhatsApp, ou no Internet Banking, a mesma oferta que ele recebe aqui no aplicativo. Se ele para uma jornada com carrinho vazio no meio, em algum dos canais, ele é concluído em outro canal, ou seja, a gente consegue juntar e aglutinar toda essa jornada numa jornada única em omnichannel, e aí isso, obviamente, tem um efeito, um impacto importantíssimo na nossa originação e no nosso resultado, que vem com essa alavancagem das nossas vendas, tanto de crédito no aplicativo, que chegamos a, como eu disse, 1,5 bi, também na nossa captação de recursos, que chega a 1,8 bi, ou seja, a gente consegue ter a melhor oferta para cada cliente, tanto de crédito quanto de produto de captação, dependendo do perfil do cliente e, claro, dos outros produtos, serviços, como também aqui destacado na Marketplace. Então, tudo isso e todos os resultados que a gente mostra culminaram aí com mais uma elevação de rating que o Banco Mercantil obteve agora nos últimos 15 dias, dessa vez pela Fitch Ratings, chegando aí ao rating A-, o que é um fato de grande orgulho, afinal, estamos ainda vivendo um período macroeconômico, tanto no mundo quanto no Brasil, bastante desafiador. Além disso, o banco destaca aqui que estamos no nível 1 de governança corporativa, e tudo isso, governança, crescimento, resultado e rating, credenciam o banco a continuar crescendo
com cada vez mais confiança por parte também dos nossos clientes. Destaco não só essa nota, mas acho que é bastante interessante a gente aqui parar um pouco e olhar um pouco para trás, destacar todas as elevações de rating que o banco teve nos últimos 3 anos. Já estamos falando de 8 notches de rating nos últimos 3 anos. Em períodos de pandemia, como no ano passado, com impacto relevante para o negócio de seguros, por exemplo, e para o negócio também de consignado, afinal, tivemos aí períodos bastante desafiadores em termos sanitários e, portanto, de óbito. Nesse período, a gente conseguiu, por exemplo, um duplo notch de elevação, não só na FIT, mas também na S&P, em setembro e novembro do ano passado. Durante todo o período que o banco vem conseguindo crescer e também mostrar fundamento e resultado, a gente conseguiu todas essas notas baseado em que, nesse mesmo período, a gente cresceu 105% da carteira de crédito, usando das mesmas estratégias que apresentamos aqui no início da apresentação, que é uma carteira com mix de muita qualidade, ou seja, nesse período, o banco reduziu 60% da PDD sob saldo de carteira e o índice da carteira geradora de receita, ou seja, aquela que é entre duplo A e C, saiu de 81% para 93% no período. Em cada um desses 3 anos, o banco atingiu o resultado recorde ao final do exercício, com ROE sempre maior do que 15%, e destaco também o aumento da base de clientes no período de 138%, que nos credenciou como quinto maior da INSS, como já dito, e também um retorno total ao acionista, ou TSR, Total Shareholder Return, de 100% no período. Tudo isso lastreia essas subidas bastante expressivas de rating, percepção, melhora da percepção de risco do Banco Mercantil. Bom, finalizo aqui destacando a finalização de um movimento bastante intenso que o banco passou aí nos últimos períodos, que foi da reformulação do seu time, do organograma. A gente fez um estudo bem interessante em relação a quais cadeiras deveriam ser compostas para que a gente conseguisse uma cultura de bastante agilidade, autonomia e também centralidade no cliente. Então, vou passar aqui brevemente a conclusão desse estudo com o nosso time de líderes sêniores, que são, juntamente, claro, com suas equipes, os grandes responsáveis por todos os números até aqui apresentados, começando pelo nosso presidente Luiz Henrique Araújo e continuando aqui para o time de diretores que estão comigo, começando, claro, pelas mulheres, a Carolina Duarte, nossa diretora jurídica de ouvidoria, crédito e governança, com passagens do BNMG e no INSEAD, a Mariana, nossa diretora de riscos e compliance, com passagem na Arthur Andersen, NIU e o IBMEC, e chegando nessa nova estrutura recentemente aprovada pelo Banco Central de 3 vice-presidências, uma com o Paulino Rodrigues, de Agibank, Coca-Cola, Chicago Booth, que é o nosso diretor financeiro, vice-presidente financeiro e de RI, o qual vocês já conhecem, falará aqui na sequência. Felipe Boff, nosso vice-presidente de produtos, tecnologia e serviços, com passagem no Sicredi, Stanford, Pittsburgh, Columbia, que hoje faz essa junção de produtos e tecnologia e serviços e canais digitais para que a gente tenha uma tomada de decisão tecnológica focada no negócio, focada no crescimento, focada também no resultado. E a criação recente, com a chegada desse novo talento, que é o Bruno Simão, da nossa cadeira de clientes, em que fica concentrado clientes, Next Best Offer, segmentações, crescimento ou growth, marketing de performance, marketing, branding e toda a parte de gestão comercial. O Bruno, que foi sócio-diretor do Boston Consulting Group por mais de 14 anos, também fez MBA aí na Kellogg. E o nosso time de diretores, o Elks, com passagem no IBMEC e na Nova, Gregório, Bradesco e Pan-Americano, e também terminando nosso time na gestão comercial, o Anderson Oliveira, de Santander e Olé. Então, esse é o time de liderança sênior do banco, o qual agradeço e tenho muito orgulho de trabalhar, não só com vocês, mas também com suas equipes, com as nossas equipes, que vem fazendo com que a gente entregue todos os números econômicos financeiros, os quais Paulino vai passar aqui na sequência. Então, Paulino, a bola está contigo. Bom dia e boa apresentação. Bom dia, Gustavo.
Bom dia a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui em mais uma divulgação de resultados, tratando desse bloco onde buscamos aprofundar um pouco mais o entendimento da performance do mercantil do Brasil nesse terceiro trimestre de 2022. Como de hábito, começamos falando da nossa carteira de crédito, que é o principal motor de geração de resultados de um banco de varejo, e não é diferente no caso do mercantil. A carteira, como referido pelo Gustavo anteriormente, atingiu 10,3 bi ao final de setembro, um crescimento de 28% em relação ao mesmo período do ano anterior. Cabe destacar que esse crescimento de 28% é um crescimento superior ao crescimento do crédito pessoa física no sistema financeiro nacional, que atingiu 20%, um pouco mais de 20%, para ser preciso, 20,3% no mesmo período. Então, o banco vem crescendo em linhas sustentáveis, em linhas de risco pulverizado, em linhas que, na sua maioria, têm, ao final, um risco praticamente soberano, que é o governo federal. Isso se reflete nos nossos índices de inadimplência, que podem ser o índice de inadimplência over 90, acima de 90 dias, que pode ser observado do lado direito, na parte superior da tela, reduzindo, atingindo 3,2% ao final do terceiro trimestre, um movimento, importante frisar, em sentido contrário ao que temos observado no crédito pessoa física no sistema financeiro nacional como um todo. Se não vejamos, a inadimplência pessoa física ela atingiu 5,7% no agregado do sistema financeiro nacional ao final de setembro, uma elevação bastante expressiva, partindo de 4,2% em setembro do ano passado. Então, estamos falando aqui de um crescimento de 1,5%, que é bastante coisa quando a gente fala de inadimplência. E, nesse mesmo período, o mercantil se moveu na direção contrária, atingindo 3,2%. Quando a gente olha, e isso aqui eu gostaria de gastar um pouquinho mais de tempo, porque nos parece que a estratégia que nós adotamos, quando nós olhamos agora em retrospectiva esses dois últimos anos, 2021 e 2022, a nossa estratégia tem se mostrado acertada no seguinte sentido. As linhas onde nós buscamos crescer, como o consignado e o saque aniversário FGTS, experimentaram uma dinâmica de inadimplência bastante interessante, né? Num primeiro momento, por conta da pandemia, houve um aumento nas taxas de inadimplência. Quando a gente olha o crédito consignado, ele atingiu um pico ele atingiu 2,8% ali por setembro, outubro do ano passado, no sistema financeiro nacional como um todo, muito por consequência da situação sanitária que nós atravessamos com a pandemia. O pico dessa série recente foi de 2,9% em janeiro e fevereiro desse ano, e desde então nós tivemos um processo de redução dessa inadimplência, que vem reduzindo paulatinamente até atingir 2% no último número disponível da série, que é o dado de setembro, né, que é o mesmo período em tela aqui. De outro lado, quando nós olhamos outras linhas de crédito pessoal não consignados para pessoas físicas, que é o nosso principal mercado, nós observamos no mesmo período um aumento significativo, né? Eu já falei de todas as linhas consolidadas de pessoa física, indo de 4,2% para 5,7% de inadimplência, mas quando nós olhamos, em particular, o crédito pessoal não consignado, esse aumento foi bem mais expressivo, indo de 4,9% em setembro do ano passado para 7,4% em setembro desse ano, que é o último dado disponível na série. Então, a nossa estratégia, se por um lado, e nós vamos falar da originação de crédito daqui a pouco, não explorou talvez toda a possibilidade de crescimento, ela nos permitiu um crescimento acima do crescimento do mercado, como já referido, e de maneira sustentável, o que está patente quando olhamos a inadimplência e também quando olhamos a carteira geradora de resultado, que é a carteira que vai de duplo A a C, atingindo 93,2%, e vindo quase que continuamente em alta ao longo dos últimos trimestres. Quando nós falamos, então, um pouco mais sobre a originação de crédito, na próxima tela, por consequência do que tudo que nós falamos até aqui, nós tivemos uma desaceleração no ritmo de originação, buscando proteger margem, né, proteger a NIM, né, a margem financeira líquida, na sigla em inglês, e garantir que nós tenhamos também índices de inadimplência, que já acabamos de falar,
sustentáveis num período de fundo, né, quando a gente olha o cenário macro, bastante complicado. E temos tido sucesso nisso. Então, a redução para 2,1 bi se deve fundamentalmente a duas razões, desculpe. A primeira delas é que, se nós olharmos o mercado como um todo, né, a originação de crédito pessoal consignado e não consignado, né, para pessoas físicas do sistema financeiro nacional como um todo, ela sofreu uma redução de 14,2% quando nós olhamos este trimestre, terceiro trimestre de 2022, e o comparamos com o mesmo trimestre do ano passado. Em números absolutos, nós estamos falando de uma originação de 96,3 bilhões de reais neste trimestre de 2022, comparada a uma originação de 112,2 bilhões de reais no mesmo trimestre do ano passado. Ou seja, o primeiro fator que explica esse arrefecimento na originação é uma redução na originação do mercado como um todo. E o segundo principal fator, aí uma dinâmica própria do Banco Mercantil, diz respeito a uma redução na originação nos canais de terceiros, notadamente o canal de correspondente bancário, de tal sorte que praticamente toda a originação, esses 2,1 bilhões de originação bruta do terceiro trimestre de 2022 se deram nos nossos canais próprios, conforme o Gustavo referiu, não só a nossa rede, mas uma presença cada vez mais marcante dos canais digitais. É claro que temos oportunidades de crescimento, nosso objetivo é permanecer crescendo a taxas acima do sistema e temos oportunidades mapeadas para evoluir. Quando nós avançamos agora para falar um pouco do outro lado do balanço, que é o nosso passivo, a estrutura de funding do banco, aqui não temos muitas novidades e, como eu costumo dizer, muitas vezes, em particular quando a gente fala de banco, boring is good, né? Então, não ter novidades pode ser uma ótima notícia, como é o caso aqui. Então, nós tivemos um crescimento na margem do nosso passivo nesse último trimestre, indo de 10,9 para 11 bilhões de reais, com uma manutenção do nosso custo médio de captação em 87% do CDI, lembrando que esse custo é um dos pontos fortes do banco. Quando comparamos o Banco Mercantil com outros bancos médios, ele apresenta um custo médio de captação bastante inferior, o que naturalmente contribui para a nossa NIM, para a nossa margem financeira líquida, ser bastante favorável. Então, aqui nós tivemos uma manutenção do nosso nível de passivos nesse trimestre, lembrando que a originação desses passivos se dá majoritariamente na nossa própria rede, o que, inclusive, é o que nos permite, de certa forma, trabalhar com esse custo de captação próximo a 87%. Do lado direito, nós temos ali o Liquidity Coverage Ratio, que é um indicador de liquidez de curto prazo acompanhado pelo Banco Central, e que voltou a subir, atingindo 1,9 vezes o mínimo requerido, ou seja, praticamente o dobro do mínimo requerido pela autoridade monetária. Isso se deveu, embora nós tenhamos tido, inclusive, uma redução da nossa posição de caixa, ainda superior a 2 bilhões de reais nesse trimestre, mas um pouco abaixo dos 2,3 bi observados no segundo trimestre. Esse indicador ele tem no numerador, naturalmente, que o caixa, e no denominador, um cenário de estresse de liquidez, utilizando metodologias aprovadas pelo Banco Central, e então o ganho se deu nesse último trimestre, nesse denominador, nos trazendo de volta a um patamar bastante folgado de 2 ou quase 2 vezes o mínimo requerido pelo Banco Central. Isso também nos ajudou, e a gente vai falar na sequência das nossas margens, a trazer de volta a nossa composição quando a gente pensa em Interest Earning Assets, que basicamente são dois grandes grupos, o caixa e o crédito. Nós trouxemos nesse último trimestre a participação do caixa para 16,8%, que é mais em linha com o histórico do banco. Lembrando que no trimestre passado essa métrica atingiu mais de 19%, e esse mix de mais caixa e menos crédito, ele é ruim para mim. De um lado, ele é muito bom para a liquidez, mas de outro, ele prejudica a margem financeira líquida. Então, nesse terceiro trimestre de 2022, nós conseguimos trazer essa métrica de volta aos seus patamares históricos, em torno de 16%, 17%, ficando os 83%, 84% remanescentes com o crédito, que é onde, obviamente, nós geramos uma margem maior. Passando, então, para a próxima tela,
Um outro aspecto importante para nós destacarmos, que o Gustavo mencionou en passant na sua participação, é mais um trimestre com o crescimento da nossa RPS, a Receita de Prestação de Serviços. Isso vem ocorrendo trimestre após trimestre, é uma meta do mercantil que isso ocorra cada vez mais, e nós já vamos falar na sequência sobre o quanto a Receita de Serviços já representa da nossa receita total. Aqui cabe destacar um crescimento em todas as linhas de negócio, um crescimento de 24%, atingindo 111 milhões de reais nesse terceiro trimestre de 2022, contra 89 milhões de reais no terceiro trimestre do ano passado. Como também o Gustavo mencionou, mas não custa reforçar, mais um trimestre de redução da participação das tarifas na composição dessa receita, uma redução de 50 bips, de 52,5% do total da RPS para 52%. Ou seja, essa receita não só está crescendo, mas está crescendo de maneira saudável em produtos cujo valor percebido pelos nossos clientes é maior do que as tarifas bancárias. Falando um pouco mais de duas linhas importantes de negócios nessa linha de receita de prestação de serviços, a gente destaca, em primeiro lugar, o crescimento da nossa base de cartões, os cartões de crédito atingindo mais de 1,5 milhão de cartões ativos nesse terceiro trimestre de 2022, um crescimento de 10% em relação aos quase 1,4 milhões que nós tínhamos no terceiro trimestre de 2021. Naturalmente, o crescimento dessa linha em particular está também associado à concessão de crédito. Lembrando que é um produto, o limite de cartão de crédito pessoa física é praticamente um crédito pessoal sem garantia, portanto, nós temos que ter cautela e metodologias, naturalmente, no aumento desses limites e, portanto, o crescimento dessa base, em alguma medida, também é limitado pelo volume de crédito concedido aqui. Linha essa, sem querer voltar ao tema da inadimplência, que também experimenta um crescimento bastante significativo quando nós olhamos os dados do Sistema Financeiro Nacional da inadimplência. Na parte inferior da tela, temos o crescimento do nosso TPV, o volume total processado, um crescimento de 24% contra o mesmo período do ano passado, atingindo mais de 1,2 bilhões de reais processados. Avançando, então, para falar um pouco de seguros e assistências, aqui é uma outra linha importante de receitas na nossa composição. Nós temos uma penetração na base de 23%, então 23% dos nossos clientes possuem algum dos seguros, e na parte inferior esquerda da tela podem observar o breakdown, a quebra dos seguros, começando então com seguros de cartão, seguros de vida, prestamista, residência e, por fim, as assistências, que não são, tecnicamente falando, um seguro, mas gerencialmente nós agrupamos na mesma linha de receita, nós tivemos o lançamento de um importante produto de assistência esse ano e que já conta com uma penetração de 6% no nosso mix de receitas de seguro, de receitas de seguro. Então, quando a gente olha outras métricas relacionadas a seguros, então temos um crescimento de 6% na base de clientes que possuem algum tipo de seguro do banco, atingindo 843 mil ao final de setembro. As apólices basicamente estáveis, uma redução de 4%, atingindo 1,2 milhões de apólices. Prêmio bruto também uma pequena redução, atingindo 44 milhões. E as nossas receitas com comissões atingindo 32 milhões no mesmo período, um aumento em relação aos 29 milhões do mesmo período do ano passado, o que representa um crescimento de 10%. Falando um pouco mais, então, sobre a composição da receita, a margem financeira líquida, a NIM, e as receitas de serviços ao longo dos últimos trimestres, nós tivemos uma receita financeira, uma margem financeira líquida somada à receita de serviços de 718 milhões, é um número recorde para o banco, nesse terceiro trimestre de 2022, o que representa um crescimento de praticamente 5% em relação aos 685 milhões do mesmo período do ano passado. Aqui alguns destaques importantes. Falávamos há pouco da RPS, da Receita de Prestação de Serviços, essa evoluiu de 89 para 111 milhões,
E quando nós olhamos em termos percentuais, essa receita hoje atingiu 15,5% da soma de margem financeira líquida e receita de prestação de serviços. Se nós olharmos no mesmo trimestre do ano passado, terceiro trimestre de 2021, esse número representava 13%. Então, aqui é um ponto importante, é um crescimento paulatino, ou seja, cada vez mais as receitas de serviços que não requerem alocação de capital vão ganhando importância na participação das receitas totais do banco. Quando nós olhamos, de outro lado, a receita de intermediação financeira, né, a margem, que é a receita menos despesa financeira, a gente atingiu 607 milhões. Lembrando que aqui nós estamos falando de um período onde tivemos um aumento expressivo da taxa Selic, né, e que baliza fundamentalmente o custo de captação do banco, em que pese, como já referido pelo Gustavo, as nossas estratégias de hedge para mitigar e reduzir a volatilidade do resultado, algo que, no meu entender, temos tido bastante sucesso. Mas cumpre destacar que a Selic média do terceiro trimestre do ano passado, a Selic over média, foi 4,86%, enquanto que no terceiro trimestre desse ano foi de 13,5% em números arredondados, ou seja, um aumento de 8,6 pontos percentuais, e isso afeta diretamente o nosso custo de captação. Claro, de novo, importante reforçar, mitigado pelas nossas estratégias de hedge utilizando juros futuros. Mas olhando isoladamente o custo de captação, trimestre contra trimestre, ele teve um salto, desconsiderando efeitos de hedge, de 105,2 milhões para 312,5 milhões, ou seja, um aumento, arredondando, de 207 milhões no trimestre contra trimestre. Apesar disso, nós conseguimos ter uma evolução favorável no nosso NII, inclusive um crescimento na margem, mas um crescimento de 11 milhões, atingindo 607 milhões, comparativamente a 596 milhões do mesmo período do ano passado. Então, isso se deve, quando a gente olha em termos absolutos, como é o caso aqui, em grande medida pelo crescimento que nós mencionamos da carteira de crédito e, naturalmente, por um movimento de preservação de margens já mencionado anteriormente. Isso tudo somado nos remete, como pode ser observado na linha do lado esquerdo, a uma NIM, uma margem financeira líquida, de 19,9%, praticamente 20%, uma redução na margem ali em relação à NIM do último trimestre, mas então atravessamos basicamente todo ano até aqui de 2022 com a NIM rodando entre 20% e 22%, o que, em um cenário de alta expressiva dos juros, conforme referido, é um cenário bastante bem sucedido na nossa avaliação. Claro que agora a gente entra num ciclo econômico distinto, né? Esperamos, pelo menos o cenário base que temos para a economia de um início de redução das taxas de juros a partir do final do primeiro semestre de 2023, início do segundo semestre, e isso, claro, permite uma recomposição de margens, que é o que nós esperamos para 2023. Quando olhamos o lucro líquido, que pode ser observado no gráfico do lado direito, coincidentemente, atingimos um lucro igual ao do terceiro trimestre do ano passado, de 40 milhões de reais, uma redução, em parte, por um fator de sazonalidade em relação aos 3 últimos trimestres, mas entendemos que estamos aqui no caminho. Se nós olharmos aqui, inclusive, o lucro acumulado ao longo dos 9 meses, ele atingiu 135,4 milhões de reais, relativamente estável, uma pequena redução de 3,7% em relação aos 140,7 milhões obtidos no mesmo período do ano passado. Entendemos, contudo, que já estamos aí praticamente na metade do mês de novembro, que estamos a caminho de dar sequência ao histórico apresentado pelo Gustavo, de termos mais um crescimento na última linha nesse ano, dando sequência ao histórico de recordes referido pelo Gustavo há pouco, quando falava da evolução do rating do banco. Então, no todo, um resultado que nos parece bastante positivo, dado o pano de fundo macroeconômico, e isso se reflete nas demais métricas de performance, que são apresentadas na próxima tela. Um aspecto bastante importante que eu gostaria de destacar na parte superior direita da tela foi a manutenção do nosso ROA,
né? Então, o retorno sobre o ativo ele conseguiu se manter em 1,4%, de tal sorte que a variação no ROI observada nesse trimestre, uma redução de 50 bips, de 15,8% para 15,3%, se deve fundamentalmente a uma mudança na alavancagem do banco, né, que sofreu uma pequena redução, fazendo com que houvesse essa variação de 15,8% para 15,3%, uma vez que foi mantido o ROA do banco. Então, a alavancagem, para ser preciso, ela se reduziu de 11,3 vezes para 10,9 vezes, que é o mesmo nível que esse 10,9 observado no primeiro trimestre desse ano, no quarto trimestre do ano passado, ou seja, uma métrica dentro do padrão histórico de desempenho do Banco Mercantil. Outro aspecto importante a destacar no gráfico da parte inferior esquerda da tela que vocês observam é o crescimento do índice de Basileia, um crescimento de mais 50 bips, dando sequência ao já observado no trimestre passado, atingindo 15%, o que, no nosso entender, é um patamar bastante confortável. E aqui é importante frisar que esse crescimento se deu fundamentalmente pela geração de resultado do banco. Então, o banco vem crescendo, conforme mencionamos diversas vezes ao longo dessa apresentação, e o vem fazendo mantendo as métricas de capital e também de liquidez, mas aqui estamos falando em particular de capital, saudáveis através da sua geração interna de resultado. Não por outras razões, os ratings, já bastante mencionados pelo Gustavo, que vem crescendo trimestre após trimestre, e encerramos, então, esse trimestre com um rating A, perspectiva estável na S&P, e um rating A-, também perspectiva estável na Fitch. Por fim, mas não menos importante, gostaria de referir a evolução das ações do banco. No lado esquerdo, temos os nossos papéis ONPN, o BMEB13 e o BMEB4, ambos apresentando um crescimento bastante expressivo ao longo do período em tela, que abrange os últimos 3 anos, né, de 2019 até 2022, e do lado direito, a evolução dos papéis e também do Ibovespa, indexado a 100 no período. Então, Ibovespa com crescimento de 9,35%, ao passo que as ações do banco, a PN com um crescimento de 87% e a ON um crescimento de 121% nesse período, então, o que nos causa muito orgulho de saber que os nossos acionistas vêm sendo remunerados pela valorização dos seus papéis, assim também como pelo pagamento de proventos, coisa que o banco tem feito reiteradamente ao longo dos últimos trimestres. Com isso, encerro a minha participação e devolvo a condução ao João Sade para as perguntas e respostas. Muito obrigado. Obrigado, Paulino. E como anunciado, então, agora a gente dá início à nossa sessão de perguntas e respostas. Lembrando a todos que quem quiser fazer alguma pergunta pode fazê-lo por meio do botão de Q&A, que se encontra na parte inferior da tela de quem está assistindo. Bom, começando aqui com a nossa primeira pergunta. O saque aniversário FGTS cresceu rápido, mas parece ter desacelerado, a exemplo do consignado. Assim, quais devem ser as linhas de crescimento do crédito nos próximos trimestres? João, primeiro, obrigado pela pergunta enviada. Como eu disse, eu enxergo o saque aniversário como uma oportunidade que o Banco Mercantil conseguiu capturar por seus modelos de entrega ágeis e velozes. Então, a gente ter sido aí um dos primeiros bancos a lançar o produto nos permitiu o que a gente chama aqui internamente de arbitragem temporal, ou seja, chegar aí antes dos grandes players de mercado, o que permitiu que a gente fizesse aí essa carteira de 2,05% de taxa de juros ao mês, com a inadimplência virtualmente zero, que contribui bastante aí para as métricas apresentadas de margem, de NIM, e também pela a rentabilidade do banco. Obviamente, era um produto novo e o mercado tem uma profundidade, então a gente conseguiu fazer a antecipação do saque aniversário aí de diversos clientes, mas a gente entende que com a entrada dos novos concorrentes, hoje praticamente todos os bancos já possuem o produto, e com a penetração do crédito naqueles clientes que tinham mais propensão de venda,
a velocidade de crescimento tem sim diminuído bastante. Acho que esse é um primeiro ponto. Em que pese esse produto tenha sempre uma atualização interessante de saldo, né, com as contribuições patronais nos fundos e também com a atualização monetária dos saldos, isso acaba liberando, além da própria amortização de parcelas, novas oportunidades. Então, assim, acho que nessa linha o banco pretende continuar crescendo. A gente tem uma estratégia de colocação com custo bastante barato, né, e praticamente a gente faz isso via os nossos canais digitais. Também aí a gente destacou o WhatsApp, então a gente pretende continuar crescendo, mas claro que aquele crescimento exponencial de arrancada, esse deve ser um pouco suavizado aí nos próximos períodos. O consignado, o banco esse ano priorizou a produção, como destacado aí por mim, pelo Paulino, nos canais próprios, ou seja, aqueles de menor custo de aquisição e maior margem, e também dos produtos cuja taxa é mais próxima do teto, ou seja, 2,14. O que isso quer dizer? Né? Que o banco ficou aí, esse período, praticamente abriu mão de um produto clássico de quem opera como consignado, que é a portabilidade do crédito, que inclusive é um produto com alto NPS, ou seja, né, a gente consegue trazer aí as operações com uma taxa mais acessível para o cliente. Essa linha de negócios, dado o ambiente macroeconômico, ela ficou um pouco adormecida, e a gente pretende, obviamente, em se confirmando o cenário de queda de juros, voltar, o que também nos traria uma grande expansão. Então, a gente pretende aí continuar crescendo em ambos os produtos, mantendo um mix de carteira bem defensivo, ou seja, muita segurança e mantendo margem. E a gente pretende continuar crescendo também em outras linhas de produto e também no crédito pessoal, conforme o banco observe a maturidade dos seus modelos de Advanced Analytics, que vem provando que o banco consegue fazer crédito clean, né, aquelas linhas não securitizadas, com muito mais eficiência do que seus competidores. A gente pretende expandir esses modelos também quando a gente perceber um cenário de inadimplência no mercado um pouco menos hostil. Então, destaco esses 3 pontos e que assim que a gente tiver um cenário um pouco mais favorável, o banco tem todas as alavancas, todos os sistemas de canal, primeiro e terceiro, canais próprios e de terceiros, esteiras antifraudes muito bem colocadas, parte de formalização digital, ou seja, a gente está equipado para poder voltar a crescer com esse foco em produtos com garantia e também agora com produtos de maior exposição de risco e, claro, maior margem também. Então, a gente deve focar nesses produtos aí para continuar crescendo, mantendo a rentabilidade do banco. Muito obrigado, Gustavo. Passando aqui agora para a nossa próxima pergunta. Passadas as eleições e com um desenho mais claro de 2023 e adiante, quais seriam as métricas de referência para o Banco Mercantil? ROA, ROI, etc. Bom, acho que eu posso responder essa, né? Eu acho que não muda a nossa visão de futuro, pelo menos não por enquanto. A nossa visão de futuro acho que está 2023 mais ou menos dado, um crescimento entre 0,5% e 1%, acho que de até certo ponto, independente de quem fosse eleito. Tivemos o candidato do PT eleito. A gente trabalha com um cenário de controle fiscal, digamos assim, ou seja, que não haja um descontrole da situação fiscal do país. Esperamos que o dia de ontem não tenha sido a tônica do que nós veremos pela frente, porque aí realmente a gente entra num cenário que é um risco de cauda que nós consideramos na nossa avaliação, que é um cenário de uma disparada na questão da dívida pública, o que impediria uma queda de juros, forçaria a inflação para cima, o crescimento para baixo. É um cenário muito ruim. Não é o cenário básico com o qual nós trabalhamos, que eu até referi anteriormente na apresentação, é um cenário de controle fiscal, uma continuidade na redução da inflação, que atingiu alguns picos ao longo desses últimos 2 anos, permitindo ao Banco Central iniciar um ciclo de redução de juros no próximo ano, a partir de meados do ano, desculpem. Então, esse é o cenário que a gente está trabalhando. João, Gustavo e a nossa audiência aqui é quem perguntou. Falando, portanto, as nossas métricas, elas entrando num cenário benigno de taxa de juros, que é o que esperamos para 2023 e na sequência,
a gente busca os nossos ROA-alvo, que é um ROA mais próximo de 2, ali 1,8, 1,9, um ROA dessa magnitude, considerando a alavancagem, que é uma alavancagem saudável, até mesmo conservadora do banco, de 10, 11 vezes, nos remeteria a um ROI mais perto de 20, coisa que nós já rodamos, né? Se nós pegarmos ali o último trimestre de 21, desculpem, foi 17,5, o penúltimo 18,2, então é para aí que a gente quer e estamos trabalhando para isso e acreditamos, enfim, a matemática, quando nós projetamos, ela nos leva de volta para esses patamares. Então, é entregar para o nosso acionista um ROI muito perto de 20, ali 18 alto, 19, um ROA, que foi também perguntado, aí 1,7, 1,8, com uma inadimplência entre 10 e 11 vezes. É aí que a gente quer rodar e entendemos que temos totais condições de fazer isso. Obrigado, Paulino. Passando agora para a nossa próxima pergunta. Vocês têm comentado sobre acessar o mercado de capitais, porém não vemos nada de concreto. Algum plano? Não, planos temos muitos, né? Já saí respondendo aqui, nem perguntei se o Gustavo queria responder, mas acho que ele não vai se incomodar. A gente tem trabalhado muito, assim, não aparece para o grande público, temos trabalhado nos bastidores, temos feito passos importantes para aproximar o banco cada vez mais do mercado de capitais. Ocorre que 2022, um ano, quando a gente olha a equity, um ano bastante difícil, nenhum IPO, pouquíssimos follow-ons, não só no Brasil como no exterior, dado esse cenário macro global bastante desafiador. Mas a gente continua próximo e conversando, o banco é listado, como todos aqui sabem, e temos ambições importantes e que podem, em algum momento, requerer um acesso ao mercado para reforçar o nosso capital. Do lado de dívida, nós temos permanentemente conversado com agentes de mercado, avaliando operações, conversado com potenciais investidores também, embora não tenhamos colocado nenhuma operação na rua, por basicamente duas razões. A primeira é que o banco está com caixa bastante elevado, e também os custos, o juro bastante elevado, os spreads estiveram pressionados em alguns momentos também devido ao cenário macro, entendemos que não foi necessário e não foi o momento. Mas acreditamos que em breve, provavelmente aí no primeiro semestre do próximo ano, a gente deve vir com alguma operação de dívida a mercado. Muito obrigado, Paulino. Passando para a próxima pergunta, acredito que será a última até em função aí do nosso horário. Alguma perspectiva de novos produtos? Em relação a produtos, eu acho que de bate-pronto o banco está aí pronto para começar a expandir, né, essa nova linha de crédito com garantias, bem nesse mix que a gente costuma trabalhar, que é o cartão consignado benefício. Então, a gente deve expandir essa linha de crédito aí nos próximos trimestres, a gente deve acompanhar o crescimento dessa linha, que é mais um subproduto dos produtos consignados. Então, o banco tem consignado, tem cartão consignado, acho que é mais uma linha de produtos. A gente tem aí essa base de 5,7 milhões de clientes, a gente já percebeu que tem uma aceitação bastante boa e, enfim, esse produto deve apresentar um crescimento aí nos próximos períodos. Mas eu destaco, de repente, não só os produtos de crédito, que o banco deve continuar primando, como eu disse, né, pelos produtos com mais seguros nesse período, e também uma expansão do crédito pessoal clean, vamos chamar assim, com as novas metodologias aí de modelagem, mas também bastante, o pipeline está bem recheado aí para as novas funcionalidades nessa nossa grande aposta, que é o WhatsApp, como eu disse, com a eficiência digital sem fronteiras e com a conversão muito próxima que a gente tem aí na nossa rede de atendimento físico. Então, acho que é um híbrido interessante. Também as novas funcionalidades e produtos no aplicativo, que já mostra como um dos principais canais aí do banco de venda e já é o principal canal do banco de transações, por exemplo. A gente deve continuar investindo. Diversos outros projetos aqui em infraestrutura e tecnologia, projetos de nuvem, CRM, enfim, acho que o banco está aí num período bem interessante enfim, cheio de oportunidades aí nas mais diversas áreas para a gente continuar investindo, para levar essa melhor experiência para o cliente, essa melhor comodidade e com essa centralidade, essa cultura de velocidade. Eu acho que outro ponto interessante
né, o time tem autonomia para testar várias hipóteses, ou seja, vários produtos que a gente venha lançar, provavelmente a gente não conhece, acho que isso vem muito do cliente, o banco tem essa latitude de tomar de decisão, isso vem dando certo nos últimos períodos. Então, eu acho que tudo isso contribui aqui para os próximos passos. E, além disso, né, não só produto de crédito, seguro, vocês viram ali a marketplace do banco com 3,2 milhões de lucro líquido somente em setembro, deve ser uma das empresas mais lucrativas bem breve, vamos acompanhar de perto. E também, quem sabe, o banco não divulga guidance, mas no cenário aqui, o banco também está de olho aí em alguma aceleração inorgânica pontual, né? A gente está aí com muita conversa interessante com algumas fintechs e tecnologias que devem aí rechear também a nossa estratégia e em breve a gente deve começar a conversar disso também. Então, diversas frentes, oportunidades pautadas, né, no crescimento de negócio, na manutenção dos fundamentos do banco de retorno, como o Paulino disse, né, buscando esse ROA de 2, o ROE acima de 20, resultados recordes e, claro, muito crescimento de clientes, com muita opção de produto nos mais diversos canais, uma jornada que a gente espera que seja aí de êxito para o cliente, de felicidade para ele, para a gente continuar com alto NPS, portanto, com a principalidade do cross-sell. Ou seja, o importante é não só crescer cliente, mas crescer os negócios atrelados a esses clientes. Então, acho que toda a estratégia e os novos produtos vão ser sempre pautados nisso que a gente falou aqui, né? Aumento de receita de prestação de serviço, experiência de cliente e carteira com uma boa equação entre risco e retorno. Acho que as cenas dos próximos capítulos vão estar necessariamente pautadas nesses pontos, né? Então, acho que sem divulgar o guidance, né, que é aqui já de praxe do banco, acho que é um pouco isso e ficar um pouco de olho aí nessas oportunidades de parceria aí com algumas fintechs. Bom, agradecendo ao Paulino e ao Gustavo pela participação nesse nosso evento de hoje, nós damos encerramento aqui agora à nossa apresentação. O Departamento de Relações com Investidores do banco reafirma que está à disposição para responder eventuais dúvidas e questões que eventualmente sejam suscitadas depois dessa apresentação. Nós agradecemos a todos pela presença e desejamos a todos um bom dia. Agradeço, João, Paulino, e também a audiência, a atenção e ao tempo de todos que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado e um ótimo final de semana.